Saudações, caríssimos sanifãs, aqui estamos para o último vídeo do ano de 2023 aqui do nosso canal Saniverso. Último vídeo falando sobre o nosso processo de criação e sobre temas quadrinísticos em geral, né? Porque nós teremos ainda essa semana o último Colexandro do ano também, onde nós abordaremos mais uma edição do High Power. A gente começou com aquela da semana passada, teve uma boa repercussão e vamos continuar com o Colexandro aqui. Mas hoje vamos falar sobre o que a gente vem falando continuamente aqui, que é sobre a questão dos processos antropofágicos. Mas antes eu queria começar dizendo que se você gosta do nosso trabalho, dá aquela curtida, dá aquela comentada, dá aquela compartilhada e de preferência, se você está vendo esse vídeo agora, dá logo a tua curtida, porque a gente tem o costume de esquecer no meio do processo e a gente às vezes sai do vídeo sem dar aquela curtida, e a curtida é importante para o nosso canal crescer. Aproveitando para agradecer aos 102 inscritos do canal, muito obrigado. O canal está crescendo devagarzinho, mas vai. Nós já temos 102 inscritos, é uma alegria imensa poder contar com esse apoio fenomenal de vocês. E não se esqueça também das nossas campanhas no Apoia-se e no Catarse, que nós precisamos desse apoio para poder continuar nos dedicando exclusivamente ao canal e às produções quadrinísticas. Agora em janeiro vai estar saindo Invulneráveis número 6 e Diamante número 5. E nós queremos estar produzindo cada vez mais. Lançamos o Notívago agora nesse mês de dezembro e estamos produzindo aí. Já temos material de apoio para entregar, né? Recompensas de quem se inscreveu nos apoios. Está sendo o negócio está acontecendo. Já temos inscritos, aproveitando para agradecer aqui ao José Ramiro Maurício, que nos apoia pelo apoia.se/Saniverso, e agradecer ao Lorde Lobo, Samuel Bono, Marcelo Schmitz e Rafael Tavares, que estão nos apoiando através do catarse.me/Saniverso. Muito obrigado a vocês. Vocês estão contribuindo para que esse canal siga em frente e para que as revistas do Saniverso continuem sendo publicadas com novas histórias. Lembrando que quando nós fecharmos o primeiro apoio mensal de R$ 2.500, nós teremos uma história em quadrinhos tendo os apoiadores como protagonistas. Será uma super aventura onde os heróis serão aqueles que estão nos apoiando como personagens. Então vamos nos unir, vamos contribuir aí, fazer isso crescer para que nós batamos essa meta. E se batermos uma meta maior ainda, teremos uma nova história com todos os protagonistas também, todos os apoiadores como protagonistas da história. Então eu tô louco para publicar isso, eu quero fazer isso, mas eu dependo do apoio de vocês para que esse canal cresça e se fortaleça, para que o Saniverso cresça e se fortaleça. Lembre-se, com o apoia.se/Saniverso e com o catarse.me/Saniverso, é você quem decide os rumos do Saniverso. E vamos então ao nosso vídeo de hoje. Então vamos lá. Você já deve ter visto pelo título desse vídeo que o assunto hoje é justamente esse, né? A questão de termos a comparação constante com o que é produzido lá fora. A gente trabalha duro para deixar claro que nós temos uma produção autêntica e independente do material estrangeiro, que pode ser usado como referência e que é usado porque é o que a gente leu e o que a gente se inspirou na nossa infância para produzir. A gente não pode negar, e o processo antropofágico deixa isso claro. Não deve ser negada a raiz, não devem ser negadas as suas influências, até porque são as suas influências que são o combustível para a antropofagia. Eu já falei sobre isso muitos vídeos atrás, eu não vou me aprofundar na questão aqui. Se você quiser saber mais, veja os vídeos anteriores, que tem muita gente falando bobeira por aí,
sem ter visto os vídeos anteriores. Aí vem falar groselha. E groselha a gente não fala aqui. Groselha se faz outra coisa, mas não estamos aqui para falar groselha, nem para ouvir groselha. Mas, enfim, o que nós temos abordado constantemente é a questão do processo antropofágico como ferramenta de construção na criação dos nossos personagens. E os nossos personagens, desde os primeiros que foram criados, sempre têm passado por esse processo antropofágico. Alguns já passaram por um processo extenso, outros estão ainda no início do processo, outros ainda irão passar. Tem muito personagem que no começo é criado e realmente é uma cópia praticamente idêntica dos personagens estrangeiros. Mas com o passar do tempo, o autor vai escutando, vai aprendendo, vai fazendo modificações até que o personagem entra num estágio de se separar da sua semelhança com o original, tanto nas origens como nas características visuais. Agora, por que existe essa insistência em se comparar o super-herói brasileiro com os referenciados americanos? A ideia parte do princípio de que o personagem estrangeiro é uma criação puramente original. É como se o autor tivesse estalado os dedos e tivesse surgido na frente dele o personagem pronto, sem nenhuma referência a algum outro personagem. E nós falamos aqui no vídeo passado que, como eu falei, ia me render alguns inimigos, rendeu. Tem gente que veio me xingar no privado por causa de coisas que eu falei no vídeo anterior. E a ideia era essa mesmo, não era nada diferente não. A gente tinha ciência do que ia acontecer, porque a gente toca no nervo exposto, que é a concepção que as pessoas têm de que o material produzido lá fora deve ser intocável e deve ser considerado algo superior ao que nós produzimos aqui. Eu digo com toda a propriedade do mundo, a única diferença do material produzido hoje pelos meus colegas quadrinistas, a maioria do material, a única diferença entre esse material produzido hoje e o material estrangeiro é a máquina de marketing. É o poderoso marketing que existe por trás do que é produzido lá fora. Olha a deslealdade. O que tem lá fora, além das revistas, tem cinema, séries de TV, romances e produtos diversos como cadernos, lancheiras, mochilas, ovos de Páscoa. Eu já vi panetone, né? Estamos na época do Natal. Eu já vi panetone da Liga da Justiça, panetone dos Vingadores. Então, assim, nós temos essa poderosa máquina de marketing, né? O poder financeiro por trás. E temos também, além disso, os anos e anos de colonização cultural que a gente tem sofrido. Como eu já expliquei em vídeos atrás, se quiser ver algo sobre colonização cultural, volte a alguns vídeos e veja onde a gente fala sobre isso, que gerou, obviamente, esse viralatismo na busca pelo Superman brasileiro. Um camarada chega e fala, olha, nós temos o Superman brasileiro. E aí vamos buscar o Superman brasileiro no Capitão 7, no Senhor Muralha, no Imortal, em qualquer super-herói, no Máximos do Alan Yango, né? Os caras ficam vendo o pelo em ovo e ficam fazendo essas comparações injustificadas. Por quê? Porque o Superman em si não é um produto 100% original, não é. O Superman é um produto antropofágico. É um produto antropofágico.
o Superman tem influências diretas de outros elementos da cultura pop para a sua composição, sem falar que originalmente ele nem era um herói. Ele foi transformado em um super-herói posteriormente pelo Jerry Siegel e o Joe Shuster. Mas, antes disso, ele foi criado por eles como um vilão, numa publicação chamada O Reino do Superman, onde ele dominava, onde ele era mau, era ruinzão. Depois de muito tempo ele foi transformado no herói que nós conhecemos hoje. E ainda assim, quando ele foi lançado, eu não sei se você sabe aí, que ele não voava. Ele saltava longas distâncias, como um certo Golias Esmeralda da Marvel. Ele não voava. Veio voar depois. É tanta coisa que as pessoas não conhecem sobre a história da concepção dos próprios heróis que tanto idolatram e tanto veneram, que esquecem, que não se informam, não procuram saber. E acabam cometendo gafes terríveis. Enfim, o Superman em si, eu expliquei no vídeo passado, vou dar uma repassada novamente, porque afinal de contas vale a pena lembrar. E o Siegel e o Shuster, quando conceberam o Superman como herói, já depois da reformulação do vilão para herói, eles usaram elementos do Doc Savage, que é um herói dos pulps, daqueles livros de ação e de ficção e fantasia que tinham no começo do século XX, do século XIX, no século XX, no começo do século XX, lá nos anos 1900, por aí, existiam essas literaturas pulps. E o Doc Savage era um desses elementos, e ele foi uma das inspirações para a criação do Superman. Isso dito pelos próprios Siegel e Shuster. Não é o Sandro aqui que está inventando nada, não. Outro personagem que foi fundamental na concepção do Superman é o Tarzan, o rei das selvas, né? O Tarzan lá, da floresta. Ele, outro personagem dos quais o Siegel e o Shuster foram buscar referências para a concepção. Depois dele, a capa vermelha do Super-Homem, a capa vermelhona lá que ele usa, veio do John Carter de Marte. Pegaram a capa do John Carter e puseram numa mistura de Tarzan com Doc Savage. E aí surgiu o Superman, como nós o conhecemos hoje, depois de vários processos que ele foi reformulado. Como falei, ele não voava, ele saltava. E aí, depois de um tempo, passou a voar. E depois de um tempo, esse que saltava foi considerado um Superman de uma outra terra. E aí, foi aquela autofagia que a DC Comics fez em si mesmo com o Superman. Como foi depois, Superboy, Supermoça e por aí vai. Enfim, a questão é que nós, enquanto povo colonizado, historicamente falando, fomos colonizados por Portugal, mas Portugal foi só o pontapé inicial. Quando Portugal colonizou aqui, depois começou a vir um monte de gente para cá, trazendo suas culturas, trazendo os seus elementos culturais que se mesclariam com os elementos culturais já existentes aqui dos nossos indígenas, mas os elementos culturais dos africanos escravizados, tudo isso se misturou, se juntou com os elementos da cultura europeia e de outras nações que vieram posteriormente para cá, e surgiu o que nós temos hoje como diversos elementos culturais, musicais, culinários, enfim, vários elementos culturais que nós temos no nosso país, cênicos, são inúmeros elementos. E tudo que a gente tem como cultura no nosso país
veio muitas coisas de outras nações. O rock não foi concebido aqui no Brasil. E hoje nós temos banda de rock. O samba é um ritmo, uma dança e uma cultura que tem bases africanas, não é originário do Brasil. Né? A nossa culinária é extremamente diversificada por conta de inúmeras miscigenações culturais. Mas nada disso acaba sendo realmente comparado ao que a gente vê com essa questão dos quadrinhos, porque os nossos super-heróis são elementos também da miscigenação cultural que a gente tem. Você vê hoje aí heróis como o Xamã do Eberton Ferreira, o Penitente do Lorde Lobo, né, Perseu e Aline, né, do Tony Brandão e do Tony Brandão. Do Cortizo é a tribo, né, porque eles fizeram publicações juntas e às vezes eu misturo as coisas. Mas você vê que quem lê o trabalho desses caras consegue ver, consegue perceber a originalidade. O problema é que tem gente que não se dá nem ao trabalho de ler e tem gente que fala daquilo que nem leu. Então, quando você abre a boca para dizer que o Capitão 7 é o Superman brasileiro, você está falando uma besteira terrível. Terrível por quê? Porque os heróis têm concepções totalmente diferentes, como já foi falado. Né? O Superman é um alienígena que veio de outro planeta. O Capitão 7 é um ser humano, um brasileiro, que foi levado para outro planeta para ser criado lá. O Superman tem os poderes naturalmente pela absorção da energia do Sol amarelo, enquanto que o Capitão 7 só tem os poderes ativados quando ele bota o seu uniforme, que é a soma desse uniforme com o tratamento que ele recebeu no planeta, onde ele passou toda a sua infância e adolescência, voltou para a Terra já adulto. E o Capitão 7, ele tem as suas próprias referências, que não estão ligadas diretamente ao Super-Homem, embora o Super-Homem seja, sim, uma influência, mas ele é uma das influências. O Capitão 7 tem a sua maior influência, na verdade, é do Flash Gordon. Porque quando o seriado do Capitão 7 foi criado para a TV Record, a ideia era um personagem nos moldes do Flash Gordon. Do Flash Gordon, não do Superman. Teve alguma influência do Superman ali? Obviamente teve, ninguém está negando e ninguém tem a intenção de negar. Não tem por que negar que há influência, porque todo personagem é referenciado por alguma coisa, por alguma outra referência da cultura pop ou não. Então o Capitão 7 tem referências do Flash Gordon, do Buck Rogers, inclusive até do Flash, o outro Flash que não é o Gordon, que é o Velocista Escarlate da DC também. Questões de armazenamento do uniforme. Quer dizer, você poderia talvez dizer que o Capitão 7 é o Flash Gordon brasileiro. Mas ainda assim você estaria cometendo uma gafe terrível, porque ele não é o Flash Gordon, embora o Flash Gordon seja uma referência. É preciso parar com esse viralatismo de achar que a gente precisa ter uma comparação para surfar na onda. Surfar em que onda, meu jovem? Você vai surfar numa onda, uma onda ela morre. A onda morre, uma onda não é eterna. Pergunta ao surfista se ele pega 2 vezes a mesma onda. Você pega uma onda, você morre na praia. Você surfa na onda, ninguém liga para a onda. Você morre na praia. Não tem que surfar em onda. Precisamos parar de ser tão vira-latas ao ponto de estar sempre buscando comparar o nosso trabalho com o trabalho de lá de fora. A gente pode muito bem assumir referências. Eu tenho como referências no meu trabalho, não é segredo para ninguém. Meu trabalho como quadrinista, eu me referencio em Stan Lee, como desenhista em Sal Buscema,
em John Romita, em John Byrne, George Pérez, José Luiz Garcia Lopes. Isso não é segredo para ninguém e não faço segredo disso. Por quê? Cresci lendo esses caras. Cresci absorvendo esse conhecimento. Então por que negar? Ora, eu nunca vou abrir a boca para dizer que um super-herói é tal super-herói, só que brasileiro. Porque vivem fazendo isso, inclusive até na própria imprensa especializada, não tão especializada assim, que sempre que vai falar dos super-heróis brasileiros, tem que meter os super-heróis estrangeiros no meio para falar. E por que a gente fala tanto disso? Mas vocês são tão chatos em ficar falando isso, essas coisas, porque simplesmente os super-heróis estrangeiros já têm publicidade gratuita demais. Quando você bota uma camiseta com os heróis da Marvel ou da DC e sai na rua, você já está fazendo propaganda. Todo mundo conhece, até a sua avó conhece um personagem estrangeiro, um Superman, um Batman, um Homem-Aranha. Até quem não gosta de quadrinhos conhece, porque está enraizado, está massificado. É despejado todos os dias. Você abre um vídeo, você abre um Instagram, tem lá um Reels de algum não sei quanto com uma cutscene lá da Liga da Justiça, do Batman, do Superman, do Homem-Aranha. Um cutscene de algum filme da Marvel. Sempre tem. As pessoas fazem propaganda gratuita. 90% dos sites que falam sobre cultura pop vão e falam sobre cultura estrangeira, sobre a cultura pop estrangeira. O camarada abre hoje um Ei Nerd da vida, aí começa a falar só de material estrangeiro. Por quê? Porque está massificado. O cara vai no caminho fácil. Não é todo mundo que tem a coragem de um Lorde Lobo de abrir um canal e falar exclusivamente de super-heróis brasileiros. E, para nossa felicidade, aí está com mais de 3 mil inscritos e estamos torcendo para chegar aos 4 mil, aos 5 mil. Eu quero ver o Lorde Lobo recebendo plaquinha do YouTube. Torço por isso. Vou vibrar demais de ver o cara chegar lá falando só de super-heróis brasileiros. Por quê? Porque a gente precisa começar a defender a nossa bandeira. Não é achar que isso é bobagem. Ah, porque os gringos não se importam com isso. É claro que não. Os gringos não se importam porque eles já estão. Eles já têm publicidade gratuita. É claro que eles não vão se importar se alguém vai falar mal de personagem deles. Porque eles têm publicidade gratuita no mundo todo. Até você que está aí rindo de quem está fazendo o que eu estou fazendo aqui, está dando publicidade gratuita para eles, esquecendo de falar do personagem brasileiro para estar falando do personagem estrangeiro. Dando ibope para eles. Veja os vídeos anteriores desse canal sobre viralatismo, sobre colonização cultural. Se informe, aprenda, entenda. Vamos debater, vamos conversar. Não vem me cutucar só no privado, não. Me chame aqui em público. Vamos estender o debate aqui. Se mostre, dê a sua cara para a visão e vamos conversar e vamos debater. Porque nós fomos, e eu já falei em outros vídeos aqui anteriores, nós fomos ensinados a achar que o que vem de fora é melhor do que o que a gente faz aqui. E é nesse ponto que a gente falha, porque o pessoal lá de fora dá valor ao que é deles. Eu já falei aqui, e um dos próximos vídeos que eu vou fazer no ano que vem, eu vou abordar os super-heróis indianos, que fazem mais sucesso do que os heróis Marvel lá na Índia. Por quê? Porque o pessoal lá valoriza o que é deles, não tem o viralatismo de ficar achando que o Superman brasileiro, o Hulk brasileiro, o Homem-Aranha brasileiro. A gente não tem que ter o Homem-Aranha brasileiro, o Hulk brasileiro, o Superman brasileiro. A gente tem que ter o Raio Negro, o Capitão 7, o Penitente, o Judoca, o Conversor, o Blindado, o Betamax, o Perseu, a Aline, a Tribo, os Invulneráveis, o Espartano. Tanto personagem, o cara tem que estar procurando o Superman brasileiro. Para com isso. Nós somos grandes, nós somos fortes, nós valemos. E enquanto não houver conscientização do valor que o brasileiro tem como produtor cultural,
de personagens, de histórias em quadrinhos, de super-heróis brasileiros, nós vamos ficar nesse marasmo, nós vamos ficar nessa discussão. Por quê? Porque nada nesse mundo se conquistou sem debate. Ou você acha que do dia para a noite as mulheres ganharam direito ao voto, assim no estalo de dedos, pela boa vontade de quem promulgou as leis? Houve debate para que se chegasse lá, houve enfrentamento, houve discussão. Direitos trabalhistas conquistados foram conquistados a duras penas. É um 13º, férias remuneradas. Tudo isso foi conquistado na base da luta. Não foi de graça, porque patrão é bonzinho, quer dar 13º, quer dar férias remuneradas. Patrão queria não, viu? Patrão queria dar férias remuneradas, nem 13º não. Foi preciso luta, discussão. A própria libertação dos escravos foi discussão, foi debate. Muita gente morreu, muito negro morreu, até que se pudesse ser declarada a libertação dos escravos. E ainda assim, a situação depois da libertação dos escravos não foi melhor para o povo negro, que sofre até hoje com as consequências de uma sociedade preconceituosa como a nossa. Então, da próxima vez que você for abrir a boca para falar do Superman brasileiro, reflita, pense que você está simplesmente contribuindo com o viralatismo e com a colonização cultural do nosso país. Você está sendo mais um que apoia, divulga e difunde o viralatismo e a colonização cultural, fazendo com que o nosso povo seja relegado a capacho do povo de outras nações. A que a gente sempre seja visto como aquele que está batendo continência para a bandeira americana. Quando você tem um país ao qual você deve respeito. E patriotismo não é só olhar para uma bandeira e bater continência e cantar o hino nacional e fazer juramento à bandeira, não. Patriotismo é união da nação em torno de um ideal de unidade, de amizade, de comunhão. Patriotismo é aquilo até que Jesus disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Aquele que está junto de você, o seu amigo brasileiro, nordestino, pernambucano, paulista, sulista, nortista, enfim. O brasileiro precisa dar apoio ao outro brasileiro, reconhecer o valor do outro brasileiro, não se colocar como um menor, como um diminuído. É preciso a gente parar com esse viralatismo e estudar, parar de ter preguiça e estudar e reconhecer e ouvir e buscar o conhecimento da nossa condição de colonização cultural, da colonização cultural que nós sofremos. Pense nisso. Um feliz ano novo para todos vocês e que a gente entre em 2024 com o coração mais aberto, com a mente mais aberta e pensando seriamente em pisar de vez no viralatismo e acabar com essa colonização cultural, porque nós temos trabalhos maravilhosos. O brasileiro é criativo, inovador, criou coisas maravilhosas em quadrinhos e a gente sabe que pode ir muito longe e alçar um futuro maravilhoso, porque nós temos talentos fantásticos. Um feliz ano novo, feliz 2024. Ano que vem estamos aqui de novo, continuando com o nosso Saniverso Quadrinhos e os nossos vídeos sobre antropofagia e quadrinho brasileiro. Um grande abraço e valeu!